Olá, vamos mais a um tema que eu acho importante para trazer para nossa reflexão. O que é temperamento? Nós estamos vivendo numa geração, numa época, numa sociedade que nós estamos aprendendo as coisas rápido, estamos dando muita velocidade aos nossos relacionamentos, às nossas conversas, e isso interfere de maneira assim bem importante no nosso temperamento. Há temperamento que a gente logo percebe qual é o comportamento da pessoa pelo temperamento. Mas nós vamos falar um pouco do que é o temperamento. O temperamento são características, tendências emocionais, humor e personalidade. Veja que são características que cada pessoa, cada indivíduo tem: tendência, emoção, estado do humor e personalidade. Nós temos 4 principais. Aqui eu posso destacar: sanguíneo, fleumático, nós temos também o colérico e o melancólico. E nós vamos falar um pouco de cada um e você pode até se autoavaliar. Dizer, mas eu tenho um pouco disso, daquilo, ou só isso, ou só aquele. Ou pode ter um pouco de cada detalhe. O certo é que o comportamento, nós podemos também adquirir comportamento de acordo com o meio que nós vivemos. Nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Hoje o que nós queremos dizer que tudo dá para melhorar. Tudo dá para melhorar. Por exemplo, o sanguíneo. Esse temperamento é expansivo, otimista e impulsivo. Extrovertido, sensível. Os sanguíneos são indivíduos que não passam despercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Além disso, costumam fazer gestos largos, falar bem em público, são comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiastas. Então, veja se alguma coisa aqui você já tem algo parecido. Fleumático. Este temperamento é sonhador, pacífico, dócil, prezam por rotinas, o silêncio e dificilmente perde o controle, pois costuma avaliar toda a situação antes de reagir. São pacientes, observadores, disciplinados, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. São equilibrados e confiáveis. Nós temos também um terceiro, colérico. Este temperamento é explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Pontos fortes: determinação, habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados: egocentrismo, intolerância e impaciência. Quarto, melancólico. Estes temperamentos é tímido, é artístico, é solitário. Eles têm sensibilidades muito afloradas. São pessoas profundas, detalhistas, introvertidas, com certa dificuldade em expor seus sentimentos. São fiéis, desconfiados, tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Pontos fortes: lealdade, dedicação, sensibilidade. Pontos a trabalhar: egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. São esses 4 tipos de comportamento que nós devemos ver que faz parte do nosso temperamento. Pode ser que você tenha também parte de um, parte de outro. O certo é que todos nós somos seres dotados, capacitados de razão, de raciocínio, e também podemos mudar. Só não muda quem já não existe, mas quem ainda está vivo pode mudar, pode se refazer, pode ficar muito melhor do que ainda hoje você aparece, você vive.
Mas eu quero dizer aqui que é uma ajuda muito importante. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele domina todo o nosso ser. Ele é capaz de transformar, de mudar. Nós vamos ver diversas pessoas na Bíblia que deram exemplo de mudança. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele tinha um comportamento mais ali sanguíneo, ele era mais de expressão. Nós vemos várias vezes. Um dos episódios foi quando lá no jardim do Getsêmani foram prender Jesus e ele puxou uma espada. Ou seja, ele partiu para agressão até para ferir de morte. Só que o Senhor, e atingiu inclusive a orelha de um servo, sacerdote. O nome do servo era Malco, servo do sumo sacerdote. Ao ponto de decepar a orelha. Jesus foi lá com toda a sua graça e poder, reconstruiu aquela orelha. E pediu para Pedro guardar a espada. Nós vamos ver João, que também é chamado apóstolo do amor, mas João, em determinados momentos, pediu para o Senhor se ele pudesse mandar fogo do céu e destruir seus adversários. Nós vamos ver que em vários episódios os apóstolos agindo de uma maneira e de outra. Pedro e Paulo tiveram uma calorada discussão acerca dos caminhos e rumos que o evangelho deveria ser tomado. E cada um decidiu, um pregar para a circuncisão, outro pregar para os gentios. Então nós vemos que nós podemos mudar sim. Nós devemos estar sempre abertos e sujeitos ao Espírito Santo. Se nós trabalharmos um lado da nossa vida, claro que aquele lado ele vai se sobrepor ao outro. Se nós trabalharmos só as coisas materiais, só as coisas que nos ligam ao pensamento terreno, claro que nós podemos ter alguma coisa aqui, mas nós vamos ficar fracos e vazios da vida espiritual. Mas quando nós trabalhamos a vida espiritual, nós ficamos fortalecidos e o Espírito Santo produz frutos maravilhosos em nossa vida. Ele transforma o nosso temperamento, ele controla todo o nosso ser, ele molda o nosso linguajar, ele nos ensina a falar de uma maneira organizada, ele organiza o nosso pensamento, ele freia os nossos ímpetos, que às vezes nós queremos reagir e agir de maneira impulsiva. E eu digo para vocês, eu mesmo experimentei, eu era uma pessoa colérico, sanguíneo mesmo. E hoje eu tenho um pouco mais de controlar, de dominar, de ouvir mais. Hoje eu ouço mais. Eu aprendi uma coisa, que nós não devemos mais ser precipitados, nem pôr as nossas mãos, nem tomar decisões instantâneas. Se for uma demanda grande, difícil, peça tempo, vá orar. Vá pedir do Senhor sabedoria e direção. Eu já encontrei situações na minha vida que entram dentro do meu ambiente, que é a igreja, demanda difícil. E o Espírito Santo me conduziu, olha, dê um tempo, dê um prazo. E o resultado foi, eu nem precisei resolver. O próprio Espírito Santo agiu nos corações, equilibrou e pacificou. Então nós devemos nos sujeitar sim a Deus e ao Espírito Santo. Você tiver um comportamento agressivo, comportamento colérico, um comportamento muito nervoso, você perde o controle, você explode, você quer logo encarar, resolver as coisas de imediato, pare e pense um pouco. As coisas não são assim. Você pode mudar e as palavras que saíram dos teus lábios, elas comecem a dar graça àquelas pessoas que ouvem. Porque lembra, você não é uma pessoa só. Você é transformado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor habita em você. Então você tem que ser um portador de boas novas. A sua linguagem deve ser sã. A sua amizade deve ser boa. Você tem que estar na roda não dos escarnecedores. Tem uma palavra que até uma palavra diferente, mas boa. Você tem que estar na roda dos esclarecedores da palavra. Eu tenho certeza que se você se identifica com algum desses temperamentos, comportamento, você pode orar ao Senhor e dizer, Senhor, muda o meu temperamento, transforma a minha vida, refreia os meus lábios, põe uma guarda na porta dos meus lábios e diante dos meus olhos. Você vai experimentar uma coisa muito boa. Por isso, trago essa breve palavra para dizer que você é muito importante, mas o seu comportamento
ele também pode melhorar e você se tornar uma pessoa muito melhor. Pense bem, pense nisso. A paz do Senhor.